É o Ricardo Terada e a Patrícia Sati. Ricardo tá no banheiro. Podemos, agachou. Podemos desfrutar dessa preciosa refeição com muito gosto. Cada vez mais me esforçarei em retribuir a gratidão. Agradecemos a tudo que tornou possível esta refeição. 尊いお恵みをおいしくいただき、ますますご恩報謝に努めます。おかげでごちそうさまでした。 Antes, né, como sendo tesoureiros da comunidade da Liga dos Jovens, infelizmente eles não ficam movimentando o dinheiro propriamente dito, sabe? Quem cuida dessa parte é a situação que o Oikawa Sensei, né, o reverendo Rui, ele falou da estrutura organizacional da nossa comunidade, que ainda no momento não permite a gente fazer isso, né? Então, eu perguntei lá para o reverendo Marco Yasunaka, né, que é o monge responsável assim, da ligação da gente de fora, né, com a matriz, desculpa, e perguntei então pelo menos o saldo, né, do valor que está o caixa de vocês, quer dizer, da liga, né? Aí o Marco Sensei então me disse que o valor que o caixa a conta de vocês possui está em R$ 32.259,41. É um valor razoável, né? Tá certo? Só que, veja bem, aqui entram, né, os recursos, a receita, na verdade, é a taxa da liga que cada cidade paga anualmente. Parece-me que tem algumas cidades que têm esquecido de pagar ultimamente, né? Então, eu gostaria que fosse feito o quanto antes nesse pagamento, mas no caso assim, embora dessa vez a gente pediu para que um dos representantes da Liga então recebesse a taxa da Liga aqui, mas para quem tem que depositar depois, eu já deixei falado que essa taxa da Liga vai então para a matriz. Então, eu vou estar repassando o número da conta para os respectivos monges, né, de cada templo, para que ele possa, ou ela, né, ela possa estar repassando esse número para os representantes das cidades. Tudo bem? Agora, para esse ano, né, o congresso e a taxa da liga desse ano, foi pedido então para trazer junto com a lista, eu espero que todos tenham trazidos, né, multiplicado então pelo valor da taxa da liga, que é de R$10 por pessoa, que foi ano passado também, né? E então o valor, desculpa, eu fico devendo esse relatório propriamente dito, mas assim que terminar o congresso e pedir com mais calma lá da matriz como é que está a movimentação, né, da conta durante o ano, do ano passado para esse ano, eu vou pedir que mandem lá da matriz todo esse relatório, e como está tudo escrito em japonês, vou ter que fazer a tradução tudinho, e eu vou repassar para os representantes aqui da cidade depois por e-mail. E para os monges também, é claro, né? Principalmente monges da comissão. Tudo bem? Alguma colocação em relação a isso? Nada?
Então, por favor, a presidente da Liga pedindo a aprovação, né, dessa pauta. Aprovado também, segunda pauta. Terceira é o plano de atividades de 2011, que inclui o 45º Congresso e o 6º Intercenênio. Ok? Nessa reunião de ontem, prévio, né, que a gente fez, os representantes das cidades de Maringá, presidente, desculpe, não esteve, mas Lins, Cafelândia, Andradina e Brasília, né, estiveram presentes. E nós perguntamos então para as cidades a situação da realização do congresso do ano que vem, que será o 45º congresso, né? E a gente ouviu então as cidades, o Schott, né, de Lins. Ele então, gostaria de colocar então a pergunta mais uma vez, Schott, né? A questão do 45º Congresso. Pode usar o microfone, por favor. Alô. Antes de vir para cá, eu consultei os meus conselheiros também, no TERA, e já tinha uma prévia, né, que talvez poderia ser a Lins o próximo congresso. Então a gente já antecipou e já perguntou se poderia fazer mesmo, se tinha condições. E segundo eles, não tem nenhum problema de ser Lins. Então, pode ser, se vier o caso de ser Lins, a gente está aberto para fazer. Muito obrigado. Bem, então, Lins, né, já antecipou, já perguntou para os conselheiros, para a monja responsável, né, que é o Kayama Sensei, pedindo então a possibilidade ou não de estar realizando o congresso para o próximo ano, e tudo indica que eles estão então com a intenção de nos receber lá em Lins, esse 45º Congresso Sul-Americano de Jovens Budistas, tá? Esses últimos anos nós temos feito assim a possibilidade de deixar opções, né, para que, se acontecer alguma eventualidade de uma cidade que, colocando como primeira opção de realização, de repente acontece alguma coisa de muito, né, extraordinário, de repente, coisa assim, e não pode realizar o evento, ter já uma segunda opção para estar preparado, né? Apesar de que Lins então já tem praticamente definido essa posição da realização, eu acho que seria interessante, talvez já a próxima cidade, se preparar para 2012, né? Boa tarde a todos. Então, como colocando sequência aqui, 2006 foi Lins, 2007 foi Maringá. Então, 2012, logicamente, colocando Maringá como sediar o congresso de 2012. Mas ainda não consultei com os conselheiros, mas só isso. Tá, então, Maringá então já, né, fica como segunda opção, né? Bom, não tem segunda opção para o próximo congresso, mas já se preparando então para o congresso do outro ano, né, em 2012, a nossa expectativa então que o pessoal de Maringá possa estar recebendo, né, a realização desse congresso por lá. Tudo bem? Então, em relação ao congresso, seria isso. Nós temos também, desculpe, agora é a Carol, né? Então, podemos aprovar, né, essa ação. Aprovado também? Agora o 6º Intercenênio. A segunda questão, né, dessa pauta é a realização do Intercenênio. Alguma coisa aí?
mosquito. Interseinem, né? É o 6º ano que a gente vai estar realizando o Interseinem ano que vem. E ano passado, então, como já lemos, né, no relatório anterior, que Maringá realizou 2 dias de evento. Minto, esse ano, né? Eu tenho esse costume de falar no passado sempre, não sei porquê, viu? Mas foi esse ano, realmente, no começo do ano, que geralmente a gente faz ou no final do mês de janeiro ou no começo de fevereiro, né? Na verdade, janeiro é um período que seria interessante fazer para os jovens, porque ainda está na fase de férias escolar. Só que para nós que somos monges, mês de janeiro tem algumas complicações, que é a época de um ofício mais especial, né, mais importante da comunidade, que é a realização chama-se Gosho Kihonko, né, o ofício de ação de graça ao fundador, mestre Shindá, na data do seu falecimento, né? E todos os monges do interior, nós participamos deste evento lá na Matriz, durante 3 dias, né? Independente se você cai no final de semana ou não, dias 14, 15 e 16 são realizados, né? Nesses 3 dias, este ofício de ação de graça ao fundador, que chama Gosho Kihonko. E fora isso, né, tem cidades também que os monges também realizam o Honko nas residências, né? Que nem o Katata Sensei, né? Que realizava em Prudente, né? Né? Então, bom, agora ele está em Londrina, né? Pode ser que a coisa mude um pouco também, mas muitos monges ficam meio assim complicado, né, de poder participar. Mas de toda forma, claro, vai depender muito da cidade que vai estar sediando e muito mais pelos jovens, vocês que são os organizadores, né, desses eventos, junto com os representantes do Bukyokai, Fujinkai, o conjunto, né, do grupo do templo de cada cidade. Então vai depender muito de vocês e, claro, se for um período já de época passado, né, férias, fica muito difícil de vocês participarem, né, com certeza. Então fica no critério, na possibilidade de vocês, mas sempre, claro, a gente pediria que não fosse na semana do dia 15, do 14 até 16, pelo menos isso, né? Tá certo, de janeiro. Aí, no caso, Maringá, então, esse ano fez, no comecinho, né, de fevereiro, a realização desse 5º Interseinem. Ano passado, em Brasília, o pessoal gostou de realizar um evento, né, de congresso, e falou assim, nossa, a gente gostaria de estar realizando eventos assim, né? Aí o nosso representante aqui, Arthur, onde participaram então da reunião, então vamos ouvir pessoalmente, né, as suas palavras em relação ao 6º Interseinem, a possibilidade de estar levando essa ideia, tá? Por enquanto é questão de levar a ideia, né, talvez, porque vai depender também de perguntar para o monge lá responsável e também dos representantes do Fujinkai, do grupo da senhora, dos senhores que estão lá também no templo, né? Então, o microfone, por favor, Arthur. Alô. Quanto à realização do Interseinem, do 6º Interseinem lá em Brasília, eu já consegui conversar com o monge responsável, o monge Sato, e ele aprovou, né, para a gente fazer lá, para realizar, e falou que só depende da gente mesmo. E a gente fez uma conversa ontem à noite e a maioria aprovou por sim, por fazer. Então a gente vai arriscar. Vocês conversaram, parece-me que ontem lá na quadra, também depois fora, né? Mas vocês estão pensando já em alguma data especial, assim, mais ou menos, nada? Vou tomar a palavra, mas teve a maioria das pessoas que fazem parte do Serviço de Brasília, elas estão na Universidade de Brasília, né? E a universidade estava em greve agora no meio do ano, então mexendo com todo o nosso semestre. A gente vai ter aula até mais ou menos quase até o final de janeiro. Pelo menos até a segunda e terceira semana de janeiro. Então eu acho que fazer em janeiro não seria viável. Provavelmente seria no começo de fevereiro. Tá, então vocês vão levar essa ideia, né, que já está praticamente quase que definido, né,
contando com a ajuda do pessoal de lá, do grupo das senhoras, tal também, claro. Nós esperamos então poder participar deste evento lá no Intercenem, em Brasília, no próximo ano, né? Começo provavelmente de fevereiro, tá? Para 2012, né? Indicar já uma outra cidade para a realização do Intercenem. Algumas cidades se disponibilizaria. Bom, das cidades que estão aqui presentes, onde que é? Sandra Dina? Não, Prudente começou em Prudente. O primeiro foi Prudente. Teve Prudente, né? Começou no Intercenem. Depois tivemos em Cafelândia, segundo ano, né? Depois, o terceiro ano foi Araçatuba, né? O quarto foi Lins. E ano passado, não, de novo, esse ano foi Maringá. Tá certo? Então, do grupo... 12, pode falar. Ou, no caso, se tem alguma cidade que ainda não realizou, que poderia estar realizando, né? No caso, Brasília, ano que vem já está praticamente certo, né? E faltaria, então, Andradina, né? Que está dentre os que estão aqui. Agora, é claro que das cidades onde não há pessoas, né, assim, jovens representantes aqui, mas que, por exemplo, temos monges, né? De repente também poderia se manifestar, falar, eu vou levar lá e vou reunir um grupo de jovens, de repente. Seria uma ideia, quem sabe. Suzana? Bom, a Araçatuba já realizou, né? Terceira vez, na terceira vez. No outro ano, então, seria Andradina, né? Só que tem que ir renovando o grupo, né? O nosso desafio é isso. Mas deixemos como uma opção para 2012. Deixar em aberto mesmo. Sim. Mas já teve o pessoal de Brasília falando, quer dizer, ontem lá vocês fazendo a apresentação ali na quadra, teve um menininho aqui que é da ETEC, né? Um menininho, desculpa, um rapaz, que ele falou assim, esse evento vai ter ano que vem de novo? Aí eu falei assim, vai ter sim. Vai ser aqui de novo? O pessoal, na verdade, não participa do grupo dos jovens, mas que a gente está usando aqui o espaço, eles acharam bastante interessante, né? Essa atividade de vocês. Que bom, né? Pelo menos ter essa possibilidade. Mas, do pessoal de Andradina, se manifestem. Eu acho que, por enquanto, não é viável em relação à situação que o CAI está hoje em dia, e é uma decisão de muito longo prazo, né? São 2 anos. Então, acho que, visto como está a situação agora, acho que é melhor a gente não pegar. E os outros? Coite, Lucas? E do pessoal que está aqui também do CNEM? Érica? Aí. Porque nesse ano, um monte de gente já vai fazer vestibular, já assistiu no ano passado, ou para fora. Já vai subir um monte de muitos sindicais, eles variam também. Sim. Não tenho uma ideia certa, né? Se a gente aprovar e o nosso varia, talvez. Existe essa possibilidade, né? É uma situação um pouco complicada, né? Mas dentro do grupo de vocês, assim, alguém vai estudar aqui na cidade? Vai todo mundo sair fora mesmo? Como é que é a situação? Todo mundo fora? Tá, e das cidades que já realizaram? Tem talvez um pouquinho mais de tradição e renovação do grupo, né?
dar continuidade. Bom, do grupo que está aqui hoje, né, participando, se voltar ao começo, né, da situação, aí seria Presidente Prudente. Não, cara, foi terceiro, né? Se voltar no início, vai ter que ser o primeiro, né, que seria Prudente. Pessoal de Prudente? Representante Prudente, pode se manifestar? Boa tarde. Boa tarde. O problema é que daqui 2 anos, né, a gente não vai saber quantos membros vai ter lá, porque já está diminuindo bastante. Bom, o que a gente tem feito ultimamente, sabe, gente, é que uma tentativa, né, de tentar, assim, dar mais chance para vocês pensarem e, assim, estarem preparados, sabe? Porque se você tem 1 ano para preparar uma coisa, é uma coisa. Se você tem 2 anos para preparar uma coisa, é outra coisa, sabe? Tem muito mais, digamos, facilidade, entre aspas, né? Agora, dependendo da situação, é claro que se você falar assim, essa situação real, realmente, de que o número de pessoas que estão atualmente não vai, de repente, estar mais dentro do grupo, realmente é uma situação bem provável, principalmente nessa fase de vocês, que a maioria está estudando, que está começando a ingressar na faculdade e tal, né? E que isso faz com que a maioria, então, acabe saindo do grupo para estudar fora, coisas assim, né? Mas, que em cidades maiores, pode acontecer de ter pelo menos um grupo que permaneça na cidade estudando, certo? Então, quer dizer, não é que está definindo aqui, vai ser realizado em Prudente, mas que vocês, assim, levem essa ideia para analisar junto com o Sensei, com o Fujinkai, com o Kyokai, né? Para ir preparando esse aspecto, né? Se é possível ou não, porque é sempre assim, 1 ano antes a gente confirma se vai ser realizado ou não. Então, quer dizer, ano que vem, depois do Interseinem, vai ser feita a reunião para o pessoal falar assim, ó, Prudente tinha levado a ideia, mas vocês vão confirmar ou não. Então, não é hoje que já está definido, tá? Não é falar assim, hoje já está definido, vocês têm que fazer em 2012. Tá certo? É só a questão de levar a ideia. Bom, eu como monge responsável de Andradina, lá no Congresso de Brasília, eu tentei puxar o grupo, sabe? Falando assim, porque eu que dei, digamos assim, a força para tentar realizar o Congresso aqui, né? E para vocês terem uma ideia da situação que a gente passou desde o Congresso do ano passado até esse Congresso de hoje, né? No nosso templo, que não é, assim, em termos de número de adeptos grande, nós tivemos 3 mudanças de presidentes do Fujinkai, tivemos 4 mudanças de presidente do Bukkyokai e 5 mudanças do Seinenkai, né? Então, quer dizer, é uma situação bastante difícil, sabe? Porque a gente conta com a pessoa, né? Fala assim, vamos fazer o congresso. A pessoa começa a pegar tem que fazer assim, assado, aí acaba por um motivo saindo, né? Deixando o cargo. Aí entra uma nova pessoa, começa tudo de novo, sabe? Então, quer dizer, o presidente do Bukkyokai, o presidente do Fujinkai e o presidente do Seinenkai que está aqui hoje,
realmente eles pegaram uma coisa assim, já um bonde correndo, né? E uma situação bastante delicada, difícil. Só que graças à compreensão deles, né, a participação de todos, nós tivemos a possibilidade de estar realizando este evento, sabe? Então é questão de a gente querer vestir a camisa ou não, né? Se a gente ficar nessa situação de falar assim, não, alguém vai fazer, realmente a coisa não vai acontecer, né? Então a gente está dando uma possibilidade, porque na verdade o Congresso de Jovens interceder em essas atividades que são feitas em grupos, na verdade é uma oportunidade para tentar fortalecer cada CAI, né? Agora eu sinto assim que de tudo que aconteceu nesse um ano, né, de realização, de preparativos, infelizmente não foi totalmente atingido o objetivo de fortalecer o CAI dentro do nosso tempo, sabe? Só que apesar disso deu para a gente conseguir fazer, sabe? Eu só tenho que agradecer, principalmente, né, o pessoal que sediou aqui esse espaço, dentro de lugar. Se vocês podem pensar assim, nossa, que lugar assim tão simples, né, muito rudimentar e tudo mais, né? Só que para a gente poder estar assim usufruindo um espaço assim, a gente tem que contar com muita colaboração, muita compreensão das pessoas. Porque se vocês pegarem um dia para fazer as coisas, vocês vão sentir na pele essa dificuldade. Quer dizer, muitos já passaram por isso, né? Agora, por exemplo, assim, nas atividades que a gente está fazendo assim também, né? Tem muita gente assim que não está nem aí, de repente, sabe? Só que não somente na questão religiosa, sabe? Mas na vida profissional de vocês. Se vocês estão, por exemplo, numa posição... Vamos dar um exemplo assim, você é um professor, né? Você está lá lecionando e tal, ninguém está prestando atenção no que você está falando. O que vai acontecer? Vai ser gratificante a sua atuação, o que você está fazendo? É complicado, né? Então, quer dizer, da mesma forma, a gente gostaria que vocês também começassem a prestar atenção, né, em todas as coisas que estão fazendo, nessa participação. Que nem hoje a Kátia, né, durante o evento da gincana, ela, né, teve que chamar uma atenção aí, falando, vamos participar mais, gente, sabe? Esse tipo de coisa é chato pra gente, né? É uma situação muito complicada, sabe? Só que um dia, quando vocês estiverem na pele de estar organizando isso, e vocês também têm que fazer isso, aí a gente talvez sente, né, como é que é a situação, sabe? Agora a gente espera que, pelo menos vocês que eu digo nós, né, a gente tenha um aprendizado que leve alguma coisa dentro de tudo isso, tá certo? Bom, desculpa, eu não vou ficar mais falando assim tanta coisa que o tempo vai passando, né? Mas Prudente poderia levar a ideia, não? Pode. Aí o que vem é mais fácil para responder. Tá, claro. Não, com certeza. Não é que está afirmando que vocês vão realizar o congresso, tá certo? Tudo bem? Né? Aí, então, 2012, o pessoal de Prudente, aqui está também o sensei de Prudente participando, né? Ele já fica sabendo aqui pessoalmente que a ideia que nós estamos pedindo para levar, né? Pensar com carinho, a realização, então, vai ser o 7º, né? Interceiné. Obrigado. Carol, por favor, então. Aprovado? O pessoal de Brasília quer falar alguma coisa? O pessoal de Brasília, Daniel ali, o pessoal ali atrás, me apontaram um ponto bem legal, assim. Quanto ao Intercenem de Brasília, eu não sei, a gente nunca foi ao Intercenem, né? E eu não sei como é a receptividade das pessoas, né? Quanto a fazer um evento desse em Brasília. Por quê? Porque digamos que dos CAIs presentes aqui,
é o mais longe, né? É o mais longe. Então, eu não sei se é a mesma carga que tem o congresso em si, é o Intercenem. Então, eu queria perguntar para o pessoal se o pessoal participaria mesmo, se topavam ir para Brasília para a gente fazer esse evento bem legal aí. Certo, é um ponto importante, claro, né? Já que, né, estamos dispostos a realizar, gostaria de contar com uma participação boa de pessoas, certo? Pessoal que está aqui presente, então, né, fica a pergunta de Brasília aqui agora levantado a respeito da participação de vocês. Vocês vão se esforçar para participar, convidar mais gente para participar do Intercenem. Bom, antes de mais nada, né, já que o pessoal de Brasília falou que nunca participou de Intercenem, realmente, né, é um fato novo. Só vou tentar explicar rapidinho o que é o Intercenem, tá? O Congresso de Jovens, como vocês estão vendo aqui, é um evento voltado com a parte de palestras, né? Esse tipo de coisa, assim, de atividade de cunho bastante religioso. O Intercenem, é claro, existe uma pequena participação nesse sentido religioso tal também, mas nós começamos o Intercenem como uma atividade esportiva recreativa, sabe? Então, tipo assim, a gente monta, né, os grupos para fazer competição de jogos, jogo de futebol, vôlei, esse tipo de atividade, certo? Basquetebol, tal, vai depender assim de modalidades que vocês colocarem, certo? Mas, basicamente de futebol, né, tal. Agora, antes, né, nos próprios congressos anteriores, há 20, 25 anos atrás, pelo que eu ouvi dizer, havia muita rivalidade entre as cidades em termos de jogos, né? E aconteceu que, desde o início do Intercenem, os representantes que participaram das reuniões e tal, tiveram a ideia, né, de falar assim, não vamos fazer um evento esportivo, mas não que seja questão de ficar fazendo essa rivalidade, de falar qual time que é melhor, qual cidade que é melhor, e sim fazer uma integração através do esporte, né? E para isso fizemos o quê? Optamos então em realizar jogos mais de time mistos, né? Minto, exatamente, foi feito uma vez. Exato, perdão, aconteceu isso mesmo, né? Realmente teve algumas cidades, que nem Lins, né, que tem um grupo de futebol mesmo, né, quase que profissional, né, Júlio? Show de... Não, brincadeira, mas existem cidades que realmente tem time, né? Agora, que nem Andradina, não tem time de futebol, de vôlei e tal, sabe? Então, desculpa. Então, não dava certo de fazer cidade contra cidade também. A gente até tentou de uma certa forma, só que também, levando essa questão da rivalidade, optamos depois, então, a partir do segundo ano, de fazer assim de jogo de times mistos, né? Participação de cada cidade, os representantes de cada cidade fazendo parte do grupo, um conjunto, né, de divisão em cores, né, tal. E além de parte esportiva, então, futebol, vôlei, handebol, né, ping-pong e tal, nós colocamos também algumas modalidades como de gincana, né? Então foi um misto de tudo isso, sabe? Então, ser uma coisa assim mais leve, né? Não ficar fazendo palestra, sabe? Então tem uma parte do ritual da tarde, ritual da manhã, com as pequenas prédicas que nem que a gente fez hoje, né? Uns 10, 15 minutos. Fora isso, não tem assim palestra de 1 hora, 1h30, né? Então, isso que é Intercenem. Tudo bem? Aí então, pessoal, Prudente, Maringá, Cafelândia, Andradina, Araçatuba. Vocês participariam lá em Brasília desse Intercenem? Levanta a mão! Tudo depende da data.
se for fevereiro, os pais não vão deixar ir por causa das aulas, que já vão ter começado. Porque Cafelândia já. O pessoal estuda já. Escola particular. Eu acho que não é uma boa ideia, porque teve um Inter que marcaram na semana do carnaval, foi pouca gente. Porque de semana do carnaval o pessoal costuma viajar com a família. Aí depende de cada cidade. Se a cidade falar assim, não, a gente quer fazer em um dia, é um dia. Falar que vai ser 2 dias, é 2 dias. Sim, pode ser bem mais tranquilo, né? Com licença, por favor. O pessoal aqui estava falando agora há pouco, colocar como data, assim, não está definido, tá, gente? Mas levar a ideia dia 22 e 23 de janeiro, certo? Vocês de fora, né, de Presidente Prudente, Maringá, Andradina, se for nesse período lá para Prudente. Se for 22, 23, Prudente vai estar provavelmente disputando o campeonato. Seria melhor 29 e 30 pra gente. Campeonato de quê? Intercolonial. Da cidade e da região. Sensei, tem um pessoal de Andradina que tá falando que dia 30 começa a aula pra eles. Não, por volta de 31. Ninguém vai no primeiro dia de aula. Bicho também não vai. Por favor. Bom, o pessoal de Brasília tinha falado 22, 23, mas teve, né, o grupo que falou que vai ser bastante difícil. Aí falou então 30, 31, mas também teve outro grupo que falou que é difícil, né? Então, quer dizer, realmente, se for para agradar 100%, realmente é difícil, gente, né? Certo. Se começa no dia 31, eles saem de lá. Assim como a gente vai sair daqui, a gente vai para a aula. Vocês falam aula, primeiro dia de aula. É porque é mais o pessoal de faculdade que não tá na cidade, entende? Não é bem o pessoal de colegial. Por isso que é complicado. Pessoal de faculdade. Você acha que o professor vai dar aula diferente? Não sei, eu tô no colegial ainda.
bom, a gente colocou essa, né, questão de data, porque o pessoal de Brasília, né, falou se vocês participariam ou não, né? Agora, uma coisa importante é que, claro, se a cidade sede fala assim, tal data, é porque é a cidade que pode estar realizando naquele dia, certo? Eu acho que é muito mais importante a gente dar, assim, como se pode dizer, importância para a cidade que vai sediar, porque se não for isso, a cidade não vai poder sediar, não é verdade? Porque se a gente falar assim, não, para mim está melhor tal dia, o outro fala, não, para mim é outro dia. Se ficar nesse impasse aí, realmente a cidade sede não tem como realizar o evento. Então, quer dizer, o importante é que a cidade sede possa estar realizando o evento em tal dia. Né? Então, isso tem que ficar claro, né? É claro que, às vezes, a gente tem que sacrificar alguma coisa e tal para participar. Aí é questão de você colocar mais valor nisso ou naquilo, né? Certo? Então, quer dizer, o pessoal de Brasília, né, já colocou duas opções, né? Ou na semana do dia 22 ou na semana do dia 29 e 30, né? Então a gente vai conversar melhor com vocês, os representantes das cidades, das ligas, para poder fazer um levantamento melhor e pedir para Brasília então definir uma data. Senão a gente vai ficar aqui, ó, conversando e não vai ter fim, né? Certo? Bom, é claro que se for no dia que, né, uma cidade fica impossível de participar, a gente gostaria, né, que quanto maior cidade puder participar, melhor, mas às vezes pode acontecer de, infelizmente, coincidir em datas, né? E algumas cidades não poder mandar muitos representantes, ou de repente nenhum representante. Mas se a gente ficar nesse impasse assim, dentro das cidades, aí fica bem difícil. Tá certo? Então eles já apresentaram duas opções, tá? Na semana do dia 22 ou na semana do dia 29. Então nós vamos fazer então o levantamento, né, numa reunião com todos os representantes das cidades, vendo os prós e contras, né, qual seria a melhor data, e vamos ter que pedir para Brasília então definir dentro desse procedimento. De acordo? Tudo bem, gente? Desculpe, né? A gente entende que vocês, né? Mas só que a questão é, né? Vocês, pelo menos, tirando assim, tá, gente? Tirando que não tenha nenhum outro compromisso, né? Tirando que vocês, a ideia de que vocês não têm, né, vocês não têm nenhum compromisso com outras atividades. Vocês participariam, então, de ir para Brasília? Essa é a questão. Vocês estão a fim de ir para Brasília? Vamos levantar a mão, gente. Situação também meio assim, meio que empatada aí de repente, mas bom, o meu desejo, né, meu voto, minha aspiração é que o maior número de pessoas possa estar participando, tá certo? Quer dizer, a questão é, por mais que a gente se esforce em participar, pode acontecer de não poder, né? Agora, se vocês falarem assim, não estou interessado e tal, mas então, tem que dar chance, sabe, para outras pessoas também, né, participarem e vocês convidarem então mais gente, sabe, porque o que está acontecendo é que o grupo está se fechando, eu acho, né, cada grupo, e fica só naquele grupo, não está abrindo portas para mais pessoas, né, convidar mais gente para participar, sabe. Esses congressos, essas atividades, é justamente um momento de tentar abrir as portas para chamar mais gente, certo?
Então, façam um esforço vocês também, né, de falar, ó, se tem um irmão mais novo, tem uma irmã mais nova, vamos conhecer mais o Oterá, participar dos eventos, né? Conhecer os amigos, certo? Tá? Então, satisfeitos, Brasília, não? Tudo bem? Então, esperamos então realmente a realização do Intercenem, do 6º Intercenem em Brasília, provavelmente nas datas ou do dia 22 ou do dia 29, a ser realizado então no ano que vem, em janeiro. Carol? Caiu o som? Oi? Como já foi aprovado, eu vou para o próximo item, então. Taxa de anuidade de 2011. Bom, vocês ouviram então que o balanço, né, financeiro, o saldo da conta está em torno de 32 mil, né? Aí vocês podem pensar assim, nossa, é muita coisa, né? Só que se a gente for só gastando, né, para eventos e tal, realmente não tiver recursos de entrada, aí o negócio vai caindo, né? Vai diminuindo e vai acabando, certo? Por isso que a gente gostaria que essa parte de taxa de anuidade também fosse, né, colocado certinho para poder ter o recurso de entrada também, né? Agora, a taxa da Liga é justamente no momento a única fonte de recurso que nós temos para a Liga dos Jovens. Nós já demos ideias, né, de vocês fazerem, sei lá, um evento em prol da Liga. Só que aí, já foi falado, né? Só que aí falaram que era difícil, porque como é que a gente vai levar um yakisoba lá para Brasília, né? Como é que a gente vai fazer, né? Tal coisa assim, certo? Não, então, certo? Só que então, não haveria uma ideia, né, de vocês falar assim, dá para fazer esse tipo de atividade para angariar fundo para a Liga? Foi realizada a rifa, né? Teve uma vez, né, que foi realizada a rifa, foi uma forma de tentar angariar fundo, assim, repassando, né, o talão de rifa para todo mundo vender, né, cada cidade. Aquela situação assim, se não vendeu, a cidade, né, quer dizer, o CAI arcava, não era? Era isso, né? Tinha que ficar com aquele talão todo, né? Então isso foi uma forma de tentar angariar fundo para a Liga também, né? Agora, em termos de taxa, R$10, que já estamos aí há uns 5, 6 anos talvez, nesse valor, já faz um tempo. A gente já tinha falado também, em 12 ou 15, né? Algumas vezes anterior, mas sempre ficou nesse 10, né? Ideia de vocês, dos representantes? O Cassiano aqui de Brasília me apontou uma ideia, né, e eu dei uma pensada rápida aqui agora. Lá em Brasília a gente não tinha um caixa, né, para o próprio Senencai, né? O que a gente fez para a gente conseguir pagar essas viagens, né, para os congressos, e a ideia primordial no começo era para poder realizar para a gente poder ir ao Intercenem desse ano, que não deu para ir. Mas a gente levou a ideia adiante e acabou que a gente fez um evento no templo, né? Um evento cultural no templo, e que a gente arrecadou um dinheiro legal, né? Que pagou a nossa viagem e ainda sobrou lá para fazer uma reforma no templo, né? A ideia que o Cassiano me apontou agora, e eu pensei rápido aqui, seria de por que não fazer um evento de todas as cidades juntas, né? Talvez em alguma cidade, por exemplo, uma grande, por exemplo, talvez na Matriz, no dia da Matriz, onde é a Matriz, em São Paulo, capital, provavelmente. Por que não a gente tentar fazer algo assim, né? Ou talvez uma cidade menor, sei lá, não conheço as cidades, né? Mas alguma coisa assim. A ideia do pessoal de Brasília é de realizar um evento em conjunto com todas as cidades, né?
de repente num lugar neutro, né? Que de repente também nem tenha CNEM-CAI, mas que a gente possa ter uma infraestrutura para poder realizar, certo? É uma ideia. E poderia falar um pouco sobre esse evento que vocês fizeram, então, lá em Brasília? Como é que foi? Por alguma coincidência, estou usando a camisa do evento. Para quem quiser ver, o nome do evento... O nome do evento foi Onigiri, né? Nome escolhido pela Louise ali. A ideia inicial foi da gente fazer um evento só de amostra de anime e mangá, né? Lá em Brasília, um evento pequeno. E a gente tentou o apoio da diretoria do templo, né, do Oterá lá de Brasília, e eles deram um apoio bem legal pra gente e ainda deram um incentivo muito grande. A gente estava com a ideia de fazer um evento para 200 pessoas no máximo, assim, estourando. E a gente pegou e cresceu essa ideia, fez um evento de 2 dias, né, lá, com banda, com muito exibição de dorama, de anime, videogame, matsuri, e a gente estava esperando mesmo depois desse apoio, esperando 600 pessoas, né, nesse evento, e acabou que deu 3.000, né, mais ou menos 3.000. Mas foi um evento cultural também, né? A gente procurou dar uma inovada, porque os eventos em Brasília desse assunto, né, para anime e mangá, são variados, tem vários, né? Tem vários eventos. Daí a gente tentou puxar alguma coisa que não tivesse, né, nos outros eventos. E caiu que foi justamente o templo, né? No templo, no Oterá de Brasília, todos os anos, nas semanas de agosto, tem a quermesse de agosto. São todos os fins de semana do mês, né? Então muita gente conhece. Acabou que a gente fez o evento lá e serviu para 2 coisas: para a gente fazer esse caixa, né? A gente conseguir esse dinheiro para poder viajar e fazer a reforma do templo, e além disso a gente apresentou muita gente para o templo. O pessoal não sabia que existia um templo lá, então a gente fez isso, né? A gente apresentou banda, colocou campeonato de videogame, a gente disponibilizou videogame para o pessoal jogar, visitação à nave também, Matsuri Dance, essas coisas que vem assim do Japão, mais ou menos, né? Matsuri, eu soube que foi inventado em Londrina, mas é bem a base japonesa, assim, né? Mas foi esse sistema cultural, assim, mais ou menos, e acabou que atraiu as pessoas, né, para o evento. Obrigado pela explicação. O que vocês acham, então, né, dessa ideia de reunir todas as cidades participando para fazer um evento para justamente angariar fundos, né? Mas voltemos também ao assunto da taxa da liga. Se vocês acham que esse R$10 é que está bom para vocês, ou em vez de fazer algum evento em conjunto, vamos erguer um pouquinho mais o valor da taxa da liga, e isso te ajuda muito. O que vocês acham? Em relação à taxa mesmo, né, da liga. Porque essa parte de evento que o pessoal de Brasília falou, poderia estar entrando na parte de plano de atividade para o próximo ano, ou outros, né, assuntos como uma nova ideia de realizar alguma coisa em conjunto, tá? É uma coisa muito interessante, eu acho, mas claro, tem que ser muito bem analisado, porque se vocês já estão penando para vir para participar de congresso, para custear a viagem, você fala assim, a gente vai angariar fundo para o CAI geral e o nosso CAI vai ficar vazio. Aí fica complicado, né, gente? Tá certo? Então, tem que ser muito bem pensado, é claro. A ideia é interessante, mas tem que ser muito bem pensado para depois
chorar, né? Leite derramado, né? Então tem que analisar muito bem. E voltando então ao assunto que é a questão da taxa da liga, R$10 já há muito tempo. Às vezes acham que já pode subir pelo menos, sei lá, uns 2, 3, 5 reais, ou mais uns R$10. Vamos ouvir também então os conselheiros, né, que possam estar ajudando os CNEMs. Pessoal prudente, conselheiro prudente, alguma ideia? Poderia ser aumentar bastante 15? Aumentar? De Cafelândia. A conselheira de Cafelândia. Liz. Olha, na minha opinião, eu também acho que poderia aumentar um pouco a taxa. Aí se no caso, tipo assim, se o CNEM cai, né, da cidade, acha que é muito pesada, aí tipo o FUTIM cai, assim também ajudaria? Auxiliaria, assim, nessa parte da taxa? Uma ideia, só perguntando, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Então, dos conselheiros, a gente está ouvindo, né, que esse valor de R$10 poderia ser acrescido um pouco mais, uma taxa, né, um valor um pouquinho maior. Imprudente, tá? O pessoal de Prudente, o pessoal não só do Senencai, mas o pessoal do Sonencai, eles fazem, seja por ano, foi feito o Senencai ou o Unijogap, todo mês fazer um evento para arrecadar dinheiro para os caras. Tá? Hoje, geralmente faz Senencai e Unijogap, porque é um local que não tem fundo. Então, todo mês, igual essa semana, hoje está tendo a feijoada, né, que é um cada um do Sonencai. Mês que vem vai estar sendo feita a batata recheada, quase todo ano, tem 2 vezes por ano, que é um fundo que pode estar sendo feito também, não só para o Jogar, não jogar, mas em outras cidades pode estar sendo feito para o Senencai, né, que não faça esse evento. Né, geralmente é um evento que tem que ver o aceitamento não só da população MK, como da população brasileira também. Pode estar sendo feito assim. Obrigado. Então, pessoal, os representantes jovens, né, e vocês participantes, erguei um pouquinho o valor da taxa da liga. De acordo? Bom, eu vou pedir para levantar a mão, né? Então, se aprovam ou não. Assim, fazer. Então, a gente vai ter que perguntar para quanto, mas só que R$15? 12? Beleza, vamos fazer eleição. A Kátia, né, que é a vice-presidente dessa gestão, ela está perguntando, né, se será que todos os CAIs que estão aqui perto, por favor, que estão participando aqui hoje, é o CAI que paga, né, o CAI, quer dizer, a associação, é o grupo que paga essa taxa da liga, ou está saindo do bolso dos membros? Qual que é o jeito, né, de que vocês fazem esse pagamento? Porque o pessoal de Cafelândia é o grupo, né, Não Som Senencai, é o CAI, que arca com essa despesa. Tem alguma cidade que cada um, né, um membro do grupo é que paga a sua parte da liga? Tem alguma cidade que faz isso? Maringá, não? Prudente também não, né? Lins? Não. A gente não faz também, né? É o CAI que paga, né? Brasília também é o CAI, né? Tá, é o CAI, né? Então... Tá. Então vamos fazer a votação. A conselheira de Lins falou assim que muitas coisas subiram, tá? Se manter esse... Agora é opinião minha, tá? Se vocês manterem essa taxa muito baixa, vocês não têm o que fazer com esse dinheiro.
Então, eu acho assim, há quanto tempo que está R$10 essa taxa? Já está há um tempo já. Obrigado, João. Não, isso também não, mas olha, porque está quanto tempo, acho que fica Ó, o John tem que ir embora porque ele vai para outra cidade, tá? Boa viagem, tchau, tchau. Já são o horário, né, para o café, gente. O tempo vai passando, então. Bom, a gente, dos representantes da Liga, a gente tinha conversado se manteria, né? O pessoal tinha, a maioria pelo menos tinha concordado em manter. Agora, a ideia de subir, vale ou não? Subir? A maioria, então, vamos pela maioria. Eu acho que se for para subir, eu acho que o valor é razoável para todos seria 12. 12? Ai. Um valor mais adequado para todos. Tá certo, a gente vai só para 15, pronto. Por favor, o tempo vai passando, desculpe, né? Na reunião de ontem, né, como realmente a coisa é que eu que fiquei puxando a reunião, desculpe, né? Essa parte, por favor. A gente estava falando para manter, quer dizer, deu-se a ideia de manter os R$10, porque a taxa, o caixa da Liga estava com um valor assim razoavelmente alto, 32 mil, né? Agora, teve também a ideia de falar assim, em relação aos custos, né? O que ia ser coberto com esse valor da taxa da Liga, quer dizer, da Liga, né? O caixa da Liga, é que foi falado assim a ideia, né, de fazer alguns eventos, e principalmente em relação ao Congresso e Intercenem, aos monges, né, que participam como monges da Comissão de Incentivo e Instrução, que na verdade no momento são 4, a parte da custo de viagem dos monges fosse arcado através dessa despesa da Liga. Porque o que tem acontecido, né, há alguns anos, é que para alguns monges foram pagos, para outros não, né? Então, para que isso não aconteça, então colocasse um critério de que pelo menos então só os monges da Liga fosse coberto então esse valor através da Liga, nas viagens, né? Agora, dos outros monges que vêm participar dos eventos, aí o Oterá faz então um agradecimento, né, para o monge. Certo? Isso em relação à viagem, ao custo de gasolina, do carro, tal coisa assim, certo? Agora, fora isso, claro, em termos de monges palestrantes, principalmente, a parte do agradecimento do envelope é feito pela cidade, manter, né? Então, quer dizer, o fim, né? Para que é usado esse valor, né? Aí a ideia, a gente tinha falado, bom, já que o caixa não está tão fraco no momento, a gente poderia estar mantendo os 10 por enquanto. Foi isso que a maioria concordou, né? Agora, a pergunta então, né? Manteremos ou subiremos? Se for para subir, o pessoal está falando então 12, né? R$12. A realidade é que faz tempo, né? Já faz um tempo já. O João deu uma ideia aqui, assim, cada ano aumentar R$1, até chegar nos 15. Daí dá uma parada, daí começa de novo. A cada ano vai aumentando R$1 e até chegar aos 15. Aí espera uns 10 anos. Tá, bom, surgiu essa nova opção, né? Aumentar então R$1 por ano. Quer dizer, por ano entre aspas, né? Porque é claro que vai chegar um momento que talvez vai ficar muito pesado de uma vez toda, né? Então,
Mas no momento aumenta R$1. Esse ano, quer dizer, para o ano que vem, né? A taxa da liga aumentar pelo menos R$1. Claro, se tiver 50 pessoas já faz uma diferença, né? Tudo bem, R$1, R$2? R$1. Dois? Tá, vamos fazer a votação então, gente. R$1. É só o braço, gente, a boca pode ficar fechada. Desculpe, mas só o braço, por favor. Agora, R$2. Saiu R$1, né? Então, ó, pessoal, Brasília é a pessoa mais tem mais possibilidades, tá? Então, o valor, por favor, o valor da taxa da liga, então, para o próximo ano vai ser R$11, tá, gente? Tudo bem? Então, para o próximo congresso, então, fazer o pagamento, né, na cidade, Lins, então, o pessoal recolhendo, então, R$11 por pessoa, pelo número de membros da cidade. Tá? Carol, por favor, então. Bom, já teve a votação, então está aprovado, certo? O próximo tópico. Diretoria da Liga 2011. Diretoria da Liga. Nós ultimamente temos realizado, né, a eleição da diretoria, ou não é bem eleição, é nomeação, né, indicação da Liga, diretores, da seguinte forma: as pessoas que fazem parte da cidade que vai sediar o congresso é que está compondo a Liga, né, a diretoria, desculpe. E nisso, o presidente, tesoureiro e secretário é composto por essa cidade. O vice é composto por uma pessoa da cidade anterior, que sediou o congresso anterior, e uma pessoa da cidade posterior, né? Então, para esse ano, então, foi realizado, né? No caso, foi em 2 cidades, né? Aí vai ter que escolher uma pessoa. Certo? Mas Lins seria então o presidente da Liga, tá? Aí quem que seria então o presidente? Schott? Tesoureiro. Quem seria o tesoureiro da Liga, no caso, um representante de Lins? No caso, seria a Toshi, né? Ela ainda é nossa tesoureira ainda, lá. Porque a gente não tem ainda alguém com idade, assim, vamos dizer, superior, para poder mexer com caixa ainda, né? Toshio Ogawa. Isso. Só como ela não está presente. Não, então, mas por enquanto deixa colocado o nome dela. Sim. Qualquer dúvida depois a gente, né? Tá ok. Tá. Então ela chama Toshio Ogawa, né? Como tesoureira e secretária. E secretária é a nossa Thaís Yamauchi. Por favor, levanta. Secretária, por favor. Ela já está de pé. Por favor. Obrigado, tá? Da cidade anterior, que no caso é o congresso daqui de Andradina, nós tivemos essa vez, né, por favor, nós tivemos essa forma extraordinária, né, de realizar o congresso pela primeira vez, de 2 cidades fazerem juntas, né? Só que como aqui a cidade sede mesmo do local era Andradina, o vice seria então provavelmente o pessoal de Andradina, certo? Você ficar pegando mais perto, aí não tem esse problema de distância.
Tem essa possibilidade, né? Claro, né? Cafelândia pode ser? Vice de novo? Mas aí seria você mesmo. Você mesmo, Kátia. Então, vice da Liga, então, Kátia Murilo. Vice, ou primeiro, pode ser, né? Primeiro tesoureiro ou tesoureira. Mari. Secretário. Seria o Jun, né? Murilo. O Jun tá da Liga, né? O secretário não. Não. Mas o Jun tá fora. Aí quem seria? Larissa. Da cidade que vai realizar posteriormente o congresso, no outro ano, que seria Maringá, né? Você então como vice-presidente, tudo bem? Fernando Rochida, então, como vice de Maringá, tá? Presidente, tá? Agora, de Maringá, o vice, tesoureiro e secretário, quem seria? Ricardo. Tá, ele é tesoureiro ou secretário? Tesoureiro. Ricardo. Secretário? Tá. Então, está composta, né, a nova diretoria da Liga, com presidente, 2 vices, tesoureiro, 2 vices e secretário e 2 vices. Tudo bem? Por favor, então, Carol, pedindo para confirmação. Aprovado? Outros? Não está encerrando, mas tem outros, né, que está escrito aí, né? O último, no caso, então, é outros, que aí vocês aí. Nessa questão dos outros, é que justamente poderia entrar essa ideia, Brasília, né? Falar assim, vamos fazer um evento para angariar fundo para a Liga, né? O que vocês acham, todos os participantes, essa ideia interessante de fazer, por exemplo, em São Paulo, né, que mencionou o nome da cidade, se todo mundo se reunir lá para fazer 1 dia ou 2 dias de evento para angariar fundo para a Liga. Só que aí vai ter que estudar que tipo de atividade vai fazer, claro, né? Infelizmente hoje a gente não vai poder ter tempo de ficar falando sobre isso, mas uma possibilidade de estar fazendo um evento numa cidade que seja de vocês mesmo, para angariar fundo para a Liga, né? Ou uma cidade neutra, que seja o mais central possível de todas as cidades, para fazer um evento para angariar fundos para a Liga. Vocês concordam? Vocês participariam? Não? Quer dizer, mesmo na sua cidade, você de repente fala assim, eu não participo, vou lá para outra cidade só para fazer um evento, aí fica complicado, né? Mas, o que vocês acham? Há uma possibilidade de fazer isso? Dando uma explicação melhor, assim, um pouco do que eu falei anteriormente, para a gente fazer, assim, a minha visão, né? Para a gente fazer um evento dessa forma, o pessoal integrado, né? Primeiro a gente teria que escolher, óbvio, o tema, né? O tema do evento, que tipo de evento a gente faria, pode ter um evento de música, um evento cultural, alguma coisa assim. Acho que São Paulo é uma ótima cidade,
né, por ser central a tudo. E a forma que a gente faria essa organização é a mesma do que a gente fez no Onigiri, no nosso evento. A gente teve um coordenador geral, né? E nesse coordenador geral a gente dividiu cada atividade para uma pessoa. Só que no caso a gente teria uma pessoa, né, para ser o coordenador geral e várias cidades para fazer cada coisa diferente do evento, né? Estrutura, atrações, esse tipo de coisa, alimentação, essas coisas. Certo. É uma ideia que eu particularmente acho interessante, né? Temos colocar um tema, um mote, né? Um motivo para a gente fazer então este evento. Só que o objetivo deste evento, claro, seria angariar fundo para a Liga, tá? Vocês concordam? O pessoal daqui da frente? De acordo? Aí vamos estudar então isso, né? Com mais tranquilidade numa reunião da Liga. Eu gostaria que então eu gostaria que vocês levassem, né, principalmente os representantes, levassem essa ideia com carinho para a sua cidade e fazer reunião entre vocês em cada cidade e depois levar o resultado então dessa reunião para a reunião da Liga, que a gente vai fazer o quanto antes, né? Para definir se vamos fazer mesmo, se não vai dar para fazer, para definir tudo certinho. Se vamos fazer, tá? Essa que é a questão da coisa, porque um grupo fala assim, vamos fazer, e outro, todo mundo, não, aí não dá, né? Vai ficar só um grupo lá tentando levantar a bandeira e ninguém apoia, fica difícil. Porque é uma ideia de fortalecer a Liga, tá? Tá certo? Tudo bem? Então, com essa ideia de outros, né, Carol, pode pedir então para... A ideia é o seguinte, levar para cada cidade essa ideia de fazer um evento em conjunto com todas as cidades para ser aprovado ou não, tá? Pode pedir para aprovar, né? Então, a aprovação de vocês? Fechado. São? Assim, então, você faz um agradecimento, pai. Então, terminar a reunião por aqui e eu quero chamar o Isamo para convidar o pessoal para já fazer choco, tomar um café. Então, terminada a Assembleia Geral, então... Calma, gente. A seguir vai ser o café da tarde, então. Só que foi lá verificar se está pronto, né? Tá pronto? E tá okay. Acabamos de receber a informação que está pronto. Então, convido os jovens de Presidente Prudente, Akemi Fujiki e Rafael Uematsu para fazer o Shokuzeno Kotoba. Graças a incalculáveis vidas de tantos seres. Gachou. Graças a incalculáveis vidas de tantos seres, temos a felicidade de receber este alimento. E é com profunda gratidão, alegria e reverência que o recebemos. Oku no inochi to minasama no okage ni yori kono gochusou sama o megomarimashita. Fukaku o